Nesta última unidade de estudo, vamos abordar a educação no contexto da globalização. A emergência de uma sociedade global, complexa e contraditória, aponta uma série de desafios para a educação, redefinindo o processo de formação do educador. O objetivo dessa unidade é, portanto, discutir o processo definido como globalização, apontando as continuidades e as descontinuidades desse novo ciclo de expansão do capitalismo mundial, permeado de tensões, contradições e desigualdades sociais. Compreender nesse contexto o papel da educação e do educador. Globalização, mundialização do capital, mundialização financeira, internacionalização da economia são alguns termos que, na atualidade, vêm sendo largamente utilizados para caracterizar um novo ciclo de expansão do capitalismo e o complexo das transformações econômicas, sociais, culturais e políticas que ocorrem em âmbito mundial e seus desdobramentos nas demais esferas sociais. Um processo de amplas proporções que atinge em cheio diferentes nações, regimes políticos, grupos e classes sociais, cultura e civilizações. O fenômeno da globalização resulta pelo menos 3 aspectos. O primeiro, a revolução tecnológica. O segundo, a interdependência dos mercados financeiros em escala planetária. E o terceiro, a formação de áreas de livre comércio. Portanto, a globalização é o processo de integração do espaço mundial caracterizado pelo fluxo intenso de capitais, serviços, produtos e tecnologias entre os países, o que resulta num mundo interligado por transações econômicas que movimentam capitais volumosos. Essas transformações têm atravessado todo o sistema mundial, ainda que com intensidade desigual, consoante a posição dos países no sistema mundial. Você sabe quando surgiu a globalização? Não é consenso entre os estudiosos, mas costuma-se identificar a globalização como um processo bem antigo, como sendo desdobramento do processo de expansão ultramarina associado à colonização e à constituição de novos mercados mundiais, identificando sua origem no século XV e XVI. Em seu início, a globalização estaria associada à dinâmica da política econômica mercantilista das metrópoles europeias e à exploração de suas colônias na América, África e Ásia. Estudos sobre o processo de globalização nos têm revelado que este fenômeno é heterogêneo, multifacetado e envolve diversos aspectos da realidade, tais como a economia, as relações sociais, a política, a cultura, a educação, a religião e o direito. No plano econômico, a globalização caracteriza-se pelo crescente processo de internacionalização, pela interdependência entre os países, pela intensa mobilidade internacional do capital, isto facilitado por um mercado que tem como característica relevante a agilidade de comunicação, transmissão e processamento de informações. Na fase atual do capitalismo, o traço mais evidente desse processo é a emergência de uma nova divisão internacional do trabalho, baseada na globalização da produção, levada a cabo pelas empresas transnacionais, gradualmente convertidas em atores centrais da nova economia mundial. No plano político, a questão central constitui-se na perda de autonomia do Estado Nacional. A globalização conduziu a uma concentração significativa do poder econômico decorrente do poder de decisão. Este poder de decisão concentra-se nas mãos de um pequeno grupo de grandes empresas transnacionais e instituições econômicas mundiais. Deste modo, é inegável que o processo de globalização fragiliza o Estado-nação, não apenas no que se refere à capacidade de implementar políticas específicas relativas aos mercados, mas também a determinadas capacidades estruturais relativas à questão social. O fenômeno da globalização consiste em profundas inovações tecnológicas
das redefinições dos processos produtivos, das fusões e aquisições de empresas nacionais e transnacionais, das privatizações, de circulação de capitais, da supremacia do interesse empresarial em relação ao interesse nacional dos participantes, do desenvolvimento da rede de informática, da alta mecanização e da maior acessibilidade das informações. O complexo mundo atual, heterogêneo e repleto de desigualdades, faz com que as sociedades passem a ser percebidas como sociedade em crise. Neste sentido, a globalização tanto une quanto divide e abre um fosso cada vez maior entre os que possuem o capital e o poder e os que não os possuem. O resultado é uma acentuada concentração de riquezas, delineando um quadro de profundas desigualdades sociais. É hoje evidente o desequilíbrio e o agravamento da distribuição de riqueza mundial, aumentando o abismo entre os países ricos e os países pobres. No campo da globalização social, surge uma nova racionalidade para a organização do mundo do trabalho. Ela se apoia na flexibilização dos processos de trabalho e produção, permitindo uma dinamização quantitativa e qualitativa da força de trabalho, na aplicação de novas tecnologias, de novas formas de organização do trabalho, modificando as condições sociais e técnicas de organização do trabalho. Exige-se um trabalhador polivalente, ao mesmo tempo ajustado às novas exigências da produção. Se, por um lado, essas transformações resultaram no aumento da produtividade, por outro, reduziram a quantidade de trabalhadores necessários à produção, pois fizeram com que muitas funções deixassem de existir. A partir das últimas décadas do século XX, surgiu uma modalidade de desemprego não decorrente de crises econômicas nem da redução dos investimentos nas atividades produtivas, mas da revolução tecnológica. É o chamado desemprego estrutural. O desemprego e o subemprego são, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas enfrentados pelos países industrializados. É evidente que nos países pobres e periféricos, o fenômeno do desemprego é mais acentuado, agravado muitas vezes pela carência ou inexistência dos mecanismos de proteção social. Mas eles não são os únicos a enfrentar esse problema, ainda que em diferentes gradações. O desemprego estrutural é um fenômeno que perpassa todos os países, inclusive os desenvolvidos. Outra mudança significativa no domínio da globalização social diz respeito à precarização do trabalho e à flexibilização dos direitos garantidos pela legislação trabalhista. O emprego formal, no qual são assegurados direitos trabalhistas, tais como o registro na carteira de trabalho, o fundo de garantia de tempo de serviço e férias, vem sendo substituído pelo emprego informal, sem registro e sem proteção. A globalização tem criado e recriado diferentes aspectos da questão social. O desemprego cíclico e estrutural, os movimentos migratórios de centenas de milhares de trabalhadores que atravessam fronteiras geográficas e políticas, crescimento de contingentes situados na situação de subclasse, superexploração da força de trabalho, salários ínfimos e longas jornadas de trabalho, ressurgência de movimentos raciais, nacionalistas, religiosos, separatistas, xenófobos, racistas e fundamentalistas, e o desenvolvimento de mecanismos de exclusão social cada vez mais acirrados, muitas vezes verbalizados em termos de pobreza, miséria e fome. Ao mesmo tempo em que se desenvolve o ciclo de expansão do capitalismo global, manifestam-se e agravam-se por todo o mundo tensões e fragmentações, agravando o quadro da questão social. Aí surgem e ressurgem em diferentes partes do planeta problemas relativos aos preconceitos de raça, idade, sexo, tanto quanto relativo à religião e língua, cultura e civilização. De um modo geral, a intensificação das relações econômicas da globalização
tem gerado uma preocupação quanto à possibilidade dessas relações promoverem uma homogeneização de culturas ou cultura global. Tal preocupação se fundamenta na ideia de que o avanço tecnológico, a interligação e a interdependência dos mercados financeiros em escala mundial encurtaram as distâncias, unificaram e baratearam a informação e estão promovendo a padronização da cultura e do comportamento por meio de TVs a cabo, filmes, livros, fluxos migratórios e, mais recentemente, da internet. O movimento da globalização tende a criar uma cultura de consumo padronizada por meio de uma estratégia mundialmente unificada de marketing, destinada a uniformizar a imagem dos produtos aos olhos dos consumidores. Se, para alguns autores, a especificidade das culturas locais e nacionais está em risco, para outros, a globalização tanto produz homogeneização como diversidade. A globalização é uma multiplicidade distinta e interconectada de processos. Ocorre em diferentes lugares, em diferentes velocidades, com níveis variados de intensidade e redes de integração e fragmentação diferenciadas. Globalização rima com integração e homogeneização, da mesma forma que com diferenciação e fragmentação. Nessa aldeia global, as culturas, ao invés de ficarem facilmente isoladas uma das outras, como peças de um mosaico com a orla compacta, tendem a sobrepor-se e a misturar-se. A cultura é, por definição, um processo social construído sobre a interseção entre o universal e o particular. Você já deve ter percebido que a globalização e o neoliberalismo são, sem dúvida, marcas do nosso tempo. São um processo multifacetado que ocorre simultaneamente em várias dimensões da vida social. Ao mesmo tempo que parece apontar para uma relativa uniformização, manifesta-se em diversidades de padrões culturais. As transformações em curso incidem tanto sobre a cultura como sobre a educação. Diante desse quadro, não é possível refletir a educação descolada do próprio contexto sociopolítico e econômico de cada período histórico. Na atualidade, a educação deve ser pensada no contexto do desenvolvimento das novas tecnologias, no sentido de utilizá-las para aplicar de maneira mais rápida e eficaz o conhecimento científico e assim contribuir para o aperfeiçoamento do processo de aprendizagem. A educação é uma área em constante mudança e permanente contato com a multidisciplinariedade. Portanto, em um mundo globalizado, ela deve articular-se a todo esse acervo de tecnologias, computadores, redes de informação e etc., construindo as novas bases do processo de aprendizagem. Para o domínio de toda a tecnologia disponível, é preciso que educadores e educandos tenham acesso e estejam capacitados aos instrumentos tecnológicos. No que se refere à educação, podemos perceber uma ênfase na formação profissional concebida como único meio de acesso ao mercado de trabalho. A ideia é a de que, com uma melhor qualificação técnica, se tenha maiores possibilidades de conseguir um emprego num mercado de trabalho em declínio. Por outro lado, a educação também pode constituir-se em um mecanismo de segregação e exclusão social, na medida em que, tratada como um produto mercadológico, nem todos podem arcar com os seus custos. No Brasil e nos países da América Latina, as políticas educacionais expressam as ideias neoliberais, confirmadas pelas estratégias dos mecanismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial, hoje os principais promotores da globalização capitalista para o setor da educação. Como resposta à globalização capitalista no campo da educação, é urgente e necessário recolocar a escola como um locus privilegiado para a reflexão crítica da realidade. Não devemos perder de vista que os novos desafios para a educação estão em educar para uma outra globalização.
educar para a humanidade e não para o mercado, educar para a viabilização de uma sociedade mais justa e menos predatória, fundada em princípios éticos, não baseados na exploração econômica, na dominação política e na exclusão social, mas pensar uma educação comprometida com a formação de uma ética do gênero humano, baseado não em uma noção utilitarista do homem, em que cada um tira proveito do outro, e sim no sentido de compreender melhor o outro, fortalecendo princípios como a solidariedade e a responsabilidade social. Como nos lembra Paulo Freire, a educação deveria começar por ensinar, sobretudo, a ler o mundo que é o próprio universo, porque ele é o nosso primeiro educador. Chegamos ao final do nosso curso. Esperamos que tenha aproveitado todo o material que preparamos para você. Não pense nesse conteúdo como material específico da disciplina. Procure sempre, ao longo do processo de formação acadêmica, articulá-lo com as outras disciplinas do seu curso. Não deixe de pesquisar e aprofundar seus conhecimentos. Até outra oportunidade e sucesso!